Eu quero dar como tema para a nossa mensagem de hoje: o que diremos, pois? Paulo, então, se apresenta àqueles irmãos, como consta do capítulo 1, começa a orientar aqueles cristãos, uma vez que eram novos na fé, e os instrui a respeito da salvação, que não era dada por meio de boas obras feitas, nem do cumprimento da lei, e muito menos pela realização de ritos religiosos. Mas Paulo fala que a salvação, ela vem por meio da fé, é uma dádiva de Deus que nós não merecemos. Então Paulo diz: você não pode fazer nada para ser salvo, mas Cristo já fez tudo por você. Os próprios judeus e os não judeus que estavam em Roma indagavam se a salvação é por meio da graça, se não precisamos fazer nada, então podemos pecar à vontade. É isto, Paulo, que você está dizendo? Ele então começa o capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Que diremos então? É assim? De jeito nenhum, ele responde. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos 6, a partir do versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Esse texto tem uma profundidade tremenda. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Pois sabemos, temos conhecimento. Paulo está dizendo isto: pelas Escrituras, nós sabemos. Você que segue a Jesus, você tem que ter convicção, você tem que saber o que você está fazendo, não é por emoção, mas é por comprovação. Temos experiência. Por esta razão que Paulo afirmava categoricamente: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que eu estou fazendo. Eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho comprovação. Ninguém segue a Jesus por muito tempo só pela emoção. Pela emoção você para no meio do caminho. E tem muita gente que para no meio do caminho. Vem como um fogo de palha. Já viu fogo de palha? Junta um monte de palha, joga fogo. O fogo vai lá no teto, mas apaga rapidinho. Emoção não dura por muito tempo. É preciso conhecimento do que você está fazendo. Nossa vida é uma somatória de decisões que nós tomamos. E quando alguém toma uma decisão sem conhecimento, geralmente a coisa não flui, não dá certo. Paulo está dizendo: não é por emoção, é por comprovação. Nós sabemos
E sabemos o quê? Que o nosso homem velho, você tem que ter esta compreensão. Quem é o homem velho? Quem é a mulher velha? É o Adão que existe em você. Porque em Adão todos nós pecamos. Em Adão nos rebelamos contra Deus. Em Adão desobedecemos. Erramos o alvo traçado por Deus. Paulo está dizendo, este homem velho, esta mulher velha, é o Adão que existe em você, que te leva a desobedecer, que te leva a transgredir. Este homem velho trouxe sobre você a maldição de Satanás. E aí Paulo está dizendo, nós temos esta compreensão clara de que quando fomos a Jesus, quando nós entregamos a vida a Ele, nós morremos para nós mesmos, nós matamos o Adão que existia dentro de nós. Jesus, quando morreu na cruz, Ele estava crucificando o Adão que existe dentro de você. Este corpo pecaminoso, essa carne má, essa carne fraca, que quer tudo que é ruim. Quando você crê em Jesus, entrega a tua vida a Ele, você tem que saber disto. Eu morri em Cristo Jesus. Conversão genuína é isto. Não é troca de religião, não é troca de igreja, é crucificação do velho homem, da velha mulher. E você tem que ter esta consciência. Esta velha natureza tem que morrer. Porque as pessoas que estão dizendo que estão livres por aí afora, elas não estão livres, elas estão escravizadas. A forma que Satanás encontra para escravizar alguém é aparentemente dizendo que aquilo que a pessoa faz é bom, é bacana, é bonito, é prazeroso, mas é escravidão. O povo de Israel estava no Egito por mais de 400 anos. Eles tinham o que comer, eles tinham momentos de alegria. Prova disso que quando estão caminhando no deserto, eles querem voltar. Mas estavam escravizados. Estavam escravizados. E Deus, então, Ele decide libertar o seu povo. Levanta Moisés, e Moisés agora como um líder, tira os filhos de Israel do Egito. Mas o que acontece? Faraó é um símbolo satânico. E ele começa a querer que o povo volte. Volte, meus filhos. Por que vocês estão saindo do Egito? Voltem. Vocês têm casa, vocês têm comida. E qual foi a tentação de muitos? Vamos voltar para o Egito. Lá nós tínhamos comida. Nós vamos morrer nesse deserto, vamos voltar. É isto que Satanás faz com você. Volte para a escravidão. Tua vida boa. Você podia transgredir tudo. Belas mulheres, bebidas à vontade, sexo ilícito. Volte. E muitos têm voltado para o cativeiro. Mas o que Jesus fez na cruz foi aquilo que Deus fez com Faraó. Deus determinou
que os filhos de Israel saíssem do Egito, e como o faraó não conseguiu que eles voltassem, ele bate então agora com seu exército atrás dos filhos de Israel. E o que acontece? O faraó e seu exército sucumbe no Mar Vermelho. Era derrota. Era a derrota do império do mal contra os filhos de Deus. Aquele símbolo é o símbolo da igreja. Jesus morreu para matar o velho homem, o homem da escravidão. E um dia o faraó vai ser aniquilado por ele no fogo que arde para todo sempre. É esta a mensagem que Paulo está dizendo. Nós sabemos disso. Ele nos tirou da escravidão. Como você pode agora querer voltar a ser escravo novamente? Você morreu. Ele te tirou da escravidão. Uma das formas que os escravos encontravam de se livrarem da escravidão era se matando. Muitos escravos se matavam. Eles não aguentavam mais a escravidão. O apóstolo Paulo usa essa figura de linguagem para dizer, olha, você vivia na escravidão do pecado. Então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele te matou. Ele te matou e Ele te ofereceu uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas da escravidão passaram, agora é tudo novo na vida daquele que segue a Jesus. Ele crucificou o velho homem, a velha mulher, o ser pecaminoso, o velho Adão que havia dentro de nós. É isto que Paulo está nos instruindo, para que não sejamos mais escravos do pecado. Fomos livres. O escravo foi morto, a escrava foi morta. Você agora está livre do poder das trevas. Você vive aqui à sombra do que você viverá na eternidade com Deus. Vivemos à sombra. Morremos para nos tornar livres. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Você agora não vive mais na escravidão, você tem consciência disso. Quem vivia dominado pelo vício das drogas, tem consciência disso, eu morri para essas coisas. Quem vivia na promiscuidade sexual, tem consciência disso, eu morri para essas coisas. Agora sabe que em Cristo Jesus a tua vida foi crucificada. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele nós vamos viver. Você tem compreensão disso, meu querido? De que você vai viver com Cristo? Esteja certo que um dia você vai estar com Ele. Um dia você está com Ele como você gostaria de estar hoje. Porque Ele crucificou o velho homem, a velha mulher. Se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois, olha o que Ele diz, sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Ele ressuscitou para uma vida eterna. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele ressuscitou para uma vida eterna,
porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. O pecado jogou Jesus na cruz. O teu pecado, o meu pecado, a nossa transgressão. Por causa do pecado ele morreu naquela cruz. Ele não precisaria morrer se não fosse o pecado da humanidade. Da mesma forma que ele morreu por causa dos nossos pecados, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. O pecado não faz parte da tua vida. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É algo racional. Você entregou tua vida a Jesus. O sacrifício de Jesus foi suficiente para matar o velho Adão. O velho Adão está morto na tua vida. Você não mais será condenado por causa da herança do pecado. Ele anulou. Mas e aí, pastor, eu não peco mais? Peca. E quando pecar, você vai pedir a Ele para te perdoar e Ele vai te perdoar. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Não existe possibilidade de você que verdadeiramente entregou tua vida a Jesus ser escravizado por Satanás, a não ser que você não tenha tido uma experiência real. Se você teve uma experiência real, não há mais possibilidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, João capítulo 10, eu as conheço, elas me seguem e eu as dou a vida eterna e ninguém pode tirá-las das minhas mãos. Ninguém, demônio algum, diabo algum, pode tirar as ovelhas de Cristo das suas mãos. E ele ainda reafirma, meu pai que me deu, foi meu pai que me deu as minhas ovelhas. E ele é maior do que todos, e ninguém pode tirar as ovelhas das mãos do meu pai. Não há notícia melhor do que esta. Não há notícia mais importante. Você agora tem uma nova natureza. É Cristo que vive agora em você. É evidente que Cristo de vez em quando fica envergonhado contigo, né? Você pisa na bola, você esquece que morreu, o velho homem vai sempre tentar ressuscitar. Porque você ainda está na carne. Você ainda está vivendo esta vida. Mas não está em jogo mais a tua vida eterna com Cristo. Se você entregou a sua vida a Ele, Ele rasgou a cédula de acusação contra você. Na cruz do Calvário. Ele a pregou lá. E agora você está livre para adorar o Senhor. Completamente livre. Você não está mais na escravidão do pecado. Então se considere mortos. Eu estou morto. Mas vivos para Deus em Cristo. Agora nós estamos vivos para Deus. Nosso negócio é Jesus. Nós não temos prazer em outra coisa, senão servir Jesus, seguir Jesus, porque estaremos com Ele para sempre. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Não permitam, Paulo está dizendo. Muita gente às vezes permite que o pecado volte a dominar. Estava nas drogas, abandonou as drogas, daqui a pouco está voltando para as drogas. Você tem que tomar decisão. Acabou, morreu. Não quero mais. Meu negócio agora é Jesus. Meu negócio agora são as coisas de Deus. Meu negócio agora é a igreja. Eu não quero saber mais do velho homem. Eu estava escravizado, mas eu fui livre da escravidão.
Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus pode fazer isso contigo. Tem muita gente que não está nem aí para isso, não é? Pois é. Mas quem não for liberto, como João 8:32, quem não for liberto aqui, vai continuar escravo na outra vida. Quem não for liberto do Egito, o Egito é o símbolo desta vida. Deus libertou o seu povo e disse: eu tenho uma terra prometida para vocês. Vocês vão sair da escravidão. Muitos queriam voltar para lá. Mas não, há uma Canaã. Aí você vai no livro de Apocalipse e vai ver João falando: eu vi a nova cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia, endereçada para todos aqueles que se constituem na noiva de Cristo, vão viver com Ele eternamente. Louvado seja o nome de Jesus, que nos libertou das trevas para a luz. Ele nos libertou pelo sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Não permitam que o pecado continue dominando os vossos corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos vossos desejos carnais. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Deus te tirou de uma vida de morte e te trouxe para uma vida verdadeira. Você não pode mais viver aquela vida de morte que você vivia. Você conheceu Jesus, Ele é a vida e vida eterna. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É para você, meu amado, que ainda não teve uma experiência real com Ele. Não podemos voltar ao tempo em que servíamos a carne. Não ofereçam os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, ou seja, você foi justificado, justificada por Ele. O sacrifício de Cristo foi capaz de tornar você uma pessoa justa diante de Deus. E por fim, versículo 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, não estão debaixo de regras, mas debaixo da graça de Cristo. Paulo diz, orando ao Senhor, pedindo para livrá-lo de tantos problemas, o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta, Paulo. É a graça de Deus que nos basta, queridos. É pela graça. A salvação é pela graça. A santificação é pela graça. Por meio da fé, ele está falando de santificação. Uma vez que você foi justificado, agora você tem que viver uma vida na presença dele. Quando o diabo te laçar, jogar algum laço para você e você cair, a única coisa que você precisa fazer é reconhecer que errou. É difícil para a gente reconhecer que a gente erra, não é? Mas diante de Deus a gente tem que reconhecer que errou, confessar para Ele: errei, pequei, transgredi, não queria fazê-lo, mas acabei fazendo. O Senhor pode me perdoar, Senhor? O Senhor pode ter misericórdia de mim, Senhor? E Jesus vai dizer para você assim: os teus pecados te são perdoados, vai, não peques mais. Foi o mesmo que ele disse para a mulher pecaminosa: os teus pecados te são perdoados, vai, procure não pecar novamente. É isto que Jesus tem para você e para mim. Uma vida além dessa que a gente vive aqui. Uma vida que está acima
daquilo que as pessoas entendem ser a vida. E mais do que isso, quando você partir desta vida, tem uma vida inimaginável para você. Aquilo que não subiu teu coração, teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, são as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que fazem a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém.